Mensagem dia 25/4/1995. O selo papal. Lembre-se, meu filho, antes de vocês serem caluniados e perseguidos, eu fui. Todo ódio caiu sobre mim, por eu ser o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. As trevas que assim formaram caíram nos corações dos homens que deram ouvido ao Satanás e não enxergam a minha luz. Quem tem medo da verdade não são os pequeninos, são os que dirigem qualquer evento, os que se acham donos da palavra. Esses são os que perseguem os meus filhos, porque eles têm medo de perder o seu cargo. Mas para tudo existe um tempo. Como agora está na hora da colheita, os inimigos vão ter que abrir o caminho para os meus filhos passarem. E quando todos tiverem passado, irão sacudir até o pó que ficou na sua roupa, para provar que com essa gente não tiveram conhecimento. Bento, meu querido filho, onde quer que seja que tu fores convidado, só vais deixar bons exemplos, porque contigo está a verdade, e a verdade sou eu, Jesus. Ao teu lado darei muitos sinais que muitos olhos irão ver, algo maravilhoso. Então essas pessoas sairão correndo para dizer a todos que encontrar que nunca tinham visto coisa igual, e que muitos darão testemunho dizendo ter me visto. As portas que fechadas estavam para ti, meu filho, muitas delas irão se abrir. O selo papal dará toda a liberdade para a tua entrada na minha igreja. Não ficará mais nenhuma dúvida para os eclesiásticos. Eles compreenderão que a ordem vem de cima e não de baixo. As minhas leis que estavam sendo distorcidas vão se ajustar novamente, palavra por palavra. Meu filho, quando um rebanho fica espalhado e não sabe se ajuntar, é porque os pastores não têm capacidade de cuidá-las. Daí o que acontece? As ovelhas procuram se afastar cada vez mais, deixando que venha o lobo e rouba. Depois mata, isto é, o que está acontecendo no mundo. É preciso fazer com urgência um reconhecimento, um recolhimento dos que me sobraram. E para se ajuntar novamente, escolhi vários pastores para pôr todos juntas, e elas ouvirão o chamado e irá seguir. Quando todas estiverem de volta, então eu venho para levá-las comigo. O adversário ainda vai incomodar um pouco, mas ele sabe que as que já são minhas, ele não tem mais nenhum poder. Para ti, meu filho Bento, em todos os momentos daqui para frente, o sol brilha cada vez mais forte em tua vida. Esta luz que te rodeia é chama do meu amor. É luz que nunca mais irá diminuir o esplendor. Quando alguém vier aqui para te convidar para o meu trabalho, não será mais coisa duvidosa. É compromisso muito grande. Nas palestras que fores fazer, te acompanharão os que antes eram contra ti. Na presença de autoridade, o teu nome irá crescer como um homem simples, mas que mostrará toda a verdade. E nela ninguém pode contradizer, porque a força do meu divino amor estará sobre ti. Com isto, quem não tinha o conhecimento de toda a verdade, ficará sabendo da minha existência e do meu poder, e daí não haverá mais espaço para o diabo, porque o seu poder se esgotou e tudo será consumado. Filho, em ti está a minha mão direita levantada, para que nada aconteça contigo. Minha paz esteja sempre com o teu trabalho. Jesus. Vamos lá. O selo papal. Quem de nós, seres humanos, podemos ser merecedor de um selo desse? O selo papal. Esse selo, existe uma validade, uma autorização para se fazer algo
que são poucos que têm esse merecimento. Papal, o Papa, o selo do Papa. O Papa, para chegar aonde ele chegou, aonde ele se encontra, teve que passar, teve que ter muito estudo, galgar a hierarquia da igreja, e depois disso tudo ser indicado e ser escolhido através do conclave. Aí onde ele chega a ser um Papa. Através disso, essa mesma pessoa não vai entregar o selo para qualquer outra pessoa. Não vai dar aval para qualquer um ser humano. Tem que ser uma pessoa muito especial, uma pessoa relevante, com boas intenções, para que possa tomar alguma atitude, fazer alguma coisa com a aprovação do selo papal. Essa mensagem vem em 95 para o profeta, 25 de abril de 95. Que bem eu me recorde, ainda era uma época muito difícil para o profeta. Começou a melhorar para ele depois de 96, que veio ajuda para ele. Começaram a divulgar mais o trabalho dele. Mas eu fico imaginando como uma mensagem dessa não era estimulador do profeta. Estimulava ele a continuar nesse trabalho. Em 95, já estava com 23 anos dedicado a essa vida de evangelizar. 23 anos. Então não é pouco tempo, não é poucos anos. Bastante tempo. Nesse tempo todo, ele passou por altos e baixos. Muito mais baixos do que altos. Pois muito pouco acreditavam no trabalho dele. É onde Deus fala aqui no começo: lembre-se, meu filho, antes de vocês serem caluniados e perseguidos, eu fui também. Fui morto numa cruz, sendo filho de Deus. Então essa fase, esse período, até praticamente a partida dele, o falecimento dele, o pai foi muito caluniado, muito perseguido, justamente por aqueles que ele esperava um pouco mais de compreensão, um pouco mais de respeito, que é os membros, os integrantes da Igreja Católica, pois ele lutava justamente pela Igreja Católica, nunca lutou contra a Igreja Católica. Ele sempre foi autêntico em falar o que acontecia na Igreja Católica, as traições, que rumo estava tomando a Igreja Católica. Mas era dos dirigentes, das pessoas que dirigiam a igreja, e não ele, e não a igreja. Com isso tudo, aonde chegou o profeta Pedro II? Não precisou do selo papal de Roma. Ele não teve esse aval do Papa João Paulo II. Mas ele teve após o falecimento dele. Após, no mesmo dia, o dia seguinte, se eu não me engano, o falecimento de João Paulo II, João Paulo II passa uma mensagem ao profeta e avaliza todo o seu trabalho, lamentando que não teve oportunidade ou chance para conhecer esse livro tão maravilhoso, a Palavra Viva de Deus. Mas sabendo que desde o começo, Deus estava cuidando dele. Deus estava entregando em suas mãos um documento que poderia e deveria ser avalizado para todos os seres humanos. Isso que importa. E o profeta, para chegar onde chegou, não foi por acaso. As pessoas que hoje acham que conhece, que sabe tudo do profeta Pedro II,
bem pouco sabe. Eu, sendo o filho mais velho do profeta, com certeza também não sei de tudo. O pai, ele era um mistério. Não que ele quisesse esconder da gente, mas muito episódio na vida dele, ele não abria para a família. Era entre ele e Deus. Nos últimos momentos de vida dele aqui na terra, ele praticamente ficou de 30 a 40 dias em silêncio. Alguns dos filhos perguntavam a ele: pai, está tudo bem? Como é que está o senhor? Está em contato com Deus? Deus está lhe acalentando? Deus está lhe confortando? E ele dizia que sim. Então isso era um mistério. Nós não poderíamos fazer nada. Não poderíamos saber o que estava acontecendo. Poderíamos ver aquela calma dele, aquela serenidade dele. Então esse selo papal, que aqui está nessa mensagem, de 95, simplesmente mostra o valor que o profeta já tinha, desde o começo, que ele era um merecedor do selo papal. E Deus não fez nada para que ele não conseguisse esse selo. Bem pelo contrário, Deus não impõe nada. Deus dá liberdade para que as pessoas reconheçam realmente, de fato, um seu profeta, um profeta seu, que por ele foi escolhido e lapidado. Não foi uma escolha do dia para a noite. Foi uma escolha, como ele já comentou numa mensagem, que veio desde o útero da mãe dele, da nossa avó. Então Deus lapidou esse homem desde 72 até 72, quando completou 37 anos. Deus deu liberdade a esse profeta viver como qualquer um ser humano vive, buscando, sonhando seu futuro, os seus desejos de casar, construir uma família, vencer na vida. Após isso, 37 anos, que também não era pouco tempo de vida, já acostumado a sonhar, a lutar pela vida, Deus o resgata e dá um 180 graus na vida dele. Mostra para ele que aquilo tudo que viveu não era mais tão importante. Ele precisaria, dali por diante, prestar mais atenção nas coisas de Deus, se dedicar mais a Deus. E isso ele fez, Bento da Conceição. De tal maneira, de tal ponto, a chegar a merecer esse selo papal dado por João Paulo II após seu falecimento, mais dado o título de Papa Profeta Pedro II, sem conclave, nomeado por Deus, como Pedro I foi escolhido direto por Deus. Esse último, nosso profeta, Papa Pedro II, mesmo sendo ironizado, caluniado e perseguido ainda hoje pela maioria da igreja, os grandes da igreja que não querem nem ouvir falar, eles vão ter que aceitar, eles vão ter que engolir que esse direito que Deus tem, eles não podem contestar. Por isso que na mensagem ele fala: as portas das igrejas ainda vão se abrir para ti. Eles vão ter que reconhecer. Não importa o profeta estar aqui fisicamente, ele está espiritualmente. Como todos os santos que passaram, não foram nunca reconhecidos em vida, mas sim reconhecidos após a morte, pois em vida viviam perseguidos e caluniados, mas hoje são grandes santos na Igreja Católica. E Deus aqui promete para o profeta: tu ainda vai ser reconhecido, a porta das igrejas irão abrir para ti. Não importa se é um dia, 2 dias, ou uma semana, um mês, ou anos. Uma coisa que podemos ter certeza é que Deus não mente. E Deus não vai se equivocar numa mensagem dessa. Amém.